Boa tarde, pessoal. Tá dando para ouvir? Tá. Tá sim. Tá apresentando, né? Tá a tela cheia para vocês, né? Tá. Certo, a gente vai dar início. A gente escolheu o tema Genes de comatites e quem vai apresentar seremos nós, eu e o Samuel. A gente vai falar sobre esses 4 tópicos. Será uma apresentação breve. Espero que seja proveitoso. Bom, os comatitos, né? Eles são rochas vulcânicas que representa algumas das rochas mais antigas, né, magmáticas, ultramáficas, né, do planeta. Foram encontradas exemplares com idades de 3,5 gigaanos e foram identificados. Eles foram identificados a primeira vez pelos irmãos Wiljoy, o Richard e o Morris Wiljoy, em 1969, no cinturão no Greenstone Belt, lá da montanha Barberton, na África do Sul. A maioria dos comatites são do Neoarqueano e Paleoproterozoico, mas também se estendem até o Fanerozoico. Esses últimos foram encontrados na costa da Colômbia. E como vocês podem ver, né, são rochas características das sequências vulcano-sedimentárias arqueanas e do Proterozoico, né? Como eu falei, Greenstone Belts. Aqui tem um exemplo, uma foto que exemplifica mais ou menos como seria a formação do Greenstone Belt, que são uma associação de rochas metavulcânicas sedimentares, né? Com um grau de metamorfismo na face xisto verde. Greenstone Belts são divididos em 3 grupos estratigráficos, né? Sendo da base para o topo as rochas toleíticas e comatíticas, seguidos por rochas vulcânicas intermediárias afélsicas, e o superior composto por sedimentos, né? Como, por exemplo, alguns que são bem famosos por sua importância econômica, como formações feríferas e bandadas. E outros, como grauváceos, conglomerados, arenitos e entre outros, né? Aqui estão algumas propriedades físicas dos magmas comatíticos. Como a gente pode ver, a gente tem comparado em 2 fileiras aí, o comatito com o basalto toleito. O comatito, ele possui magmas mais quentes, né? Lavas mais quentes, no caso, como a gente pode ver na primeira fileira, que é a de temperatura. A viscosidade. O lava comatítico apresenta lavas mais fluidas, né? A densidade, a gente vê que a diferença de um para o outro, os comatitos possuem 100 kg por metro cúbico a mais, né, de densidade. E quanto ao potencial erosivo, eles têm um potencial erosivo maior. Bem, vou falar agora sobre a textura e mineralogia. Como, como são rochas, como o Danus falou, são rochas mantélicas, a mineralogia dessas rochas ela é extremamente rica em minerais ferromagnesianos, como a olivina e piroxênio. Então, a mineralogia essencial dessas rochas vão ser esses dois minerais, né? A olivina e piroxênio, seja a junção de clino e orto, piroxênios. Também você pode ter, né, minerais como alguns óxidos, como cromita, espinélio, entre outros, né? Por conta da que eu vou falar mais à frente, né, sobre a compatibilidade desses elementos com magnésio, tá? Certo?
a primeira definição também dessa rocha é que ela é uma rocha muito rica em magnésio, mais de 18%, certo? Então é natural que esses minerais sejam ricos em magnésio, né? Fases minerais magnesianas, e também tenham concentrações aí com elementos compatíveis, certo? E menor concentração em incompatíveis. Mas, enfim, a diferença textural dos comatitos, né? O que diferencia de outras rochas ricas em magnésio é a sua textura, certo? É uma feição distintiva para essas rochas. É muito peculiar. Então, essa textura, spinifex, né? Esse nome é derivado, né, de uma grama australiana, se não me engano, que tem esse hábito, né, acicular, dendrítico, né? E a variabilidade morfológica desses minerais, como olivina e piroxênio, é grande. Tem vários hábitos. Na sua maioria dessa forma, né? Um alto comprimento por pequena largura, né? Então são cristais bem alongados. E isso reflete em condições de cristalização e resfriamento, né? O qual essas lavas, né, foram submetidas. Que, dependendo da taxa de resfriamento, esses cristais podem ir desde cristais equigranulares, poliédricos, até cristais esqueletiformes, né, como vocês estão vendo aí. E um fato importante, antes de passar para os outros slides, é que, como o Danuzzi falou, né, são rochas aí de 3,5 bilhões de anos, né? Então, essas rochas passaram por muita coisa até hoje. E por possuírem essa mineralogia olivina, piroxênio, são minerais muito suscetíveis a intemperismo e, ao decorrer dos tempos, né, vários graus de metamorfismo essas rochas sofreram. Então, hoje em dia, você não tem a mineralogia primária real, né, que se esperava. Você vai ter uma assembleia meio que metamórfica, né? Mas a textura ela ficou guardada, certo? Então, o que vocês estão vendo aí são cristais de serpentina pseudofórmicas. Elas assumiram a forma da olivina antigamente. Então, o que era uma rocha totalmente anidra, hoje em dia são rochas aí já hidratadas, né? Com serpentina, talco, minerais aí da fascisto verde, né? Anfibólios, como tremolita, actinolita. Então, as olivinas aí, ela tem uma facilidade para se alterar para serpentina, certo? Antigorita, lisardita. Então, esses minerais são facilmente alterados. Pode passar, Danus. Aqui são outras fotos de lâminas, piroxênios aciculares, né? À esquerda, nicóis descruzados, à direita, nicóis cruzados, né? E eles possuem uma matriz aí composta por vidro, certo? E clino e ortopiroxênios. Então, a textura se desenvolve-se pelo resfriamento rápido de líquidos silicatos muito quentes, não nucleados e ricos em magnésio. Essa foto abaixo aí são magnetitas com hábitos dendríticos, aciculares, certo? Mostrando também que os óxidos foram afetados também por esse alto resfriamento. Pode passar. Então, como o Danuzzi mencionou, os irmãos Viljoen aí foram os primeiros a classificar os comatiitos, né, lá na África do Sul. E lá nesse Greenstone Belt, foi a primeira classificação, né? Eles separaram 2 tipos de comatiitos nessa época. Essa separação foi feita com base em teores químicos, certo? E algumas feições. Então, os comatites peridotíticos, né? Eles vão ser as rochas lá que possuem mais de 24% de magnésio, enquanto os comatites basálticos entre 18 e 24. Esses comatites basálticos estavam sempre relacionados com os comatites peridotíticos, né?
Só que a diferença entre os dois era que, pelo que eu vi nos trabalhos, é que os comatites basálticos, eles tendem a ser rochas mais básicas, certo? Tem um maior teor de alumínio em relação aos comatites peridotíticos, certo? E então é como se fosse os comatites peridotíticos fossem um membro mais primitivo dessas sequências lá de comatites. E o Jessen fez esse diagrama aí, catiônico, para distinguir as rochas comatíticas de basaltos e de rochas calcioalcalinas, certo? Então, como vocês podem ver, os comatites, eles ficam plotados aí, né, quase que muito ricos em magnésio, né, na extrema direita aí do diagrama. E o Lemaitre, ele também fez uma classificação, né, de rochas vulcânicas ricas em magnésios. Então, como eu mencionei antes para vocês, existem também outras rochas ricas em magnésio, certo? Mais de 18%, como os comatitos. Porém, podem ser distinguidos através da textura, como eu mostrei, peculiar dos comatitos, aquela textura spinifex, e também a geoquímica, né? Então, os comatites, eles são muito pobres em álcalis, né? Sódio e potássio. E também eles possuem menos de 1% de dióxido de titânio. Então, os mimequitos, que são rochas ricas também em magnésio, a diferença é que eles são um pouco mais ricos em álcalis e possuem mais de 1% de dióxido de titânio. Os picritos também são rochas extremamente ricas em magnésio, tá? Chegando também a cerca de 24%. E a diferença é que os picritos, eles são rochas com maior teor em álcalis, certo? Então essa foi uma das primeiras distinções aí de rochas comatiíticas. Pode passar. Bom, falando um pouco agora da origem, né, dos magmas comatíticos. Sobre os modelos geodinâmicos que explicam a formação dessas rochas, o principal de todos é o que elas são geradas através de plumas mantélicas, né? É o principal. A gente tem outro modelo que é o de fusão de cunha mantélica sobrejacente em back-arcs de zonas de subducção, como vocês podem ver na imagem, na figura B, né? Mas, voltando para as plumas mantélicas, a maioria dos trabalhos considera que o alto teor de magnésio dos comatites seria explicado pelo fato deles se formarem pelas plumas mantélicas. E os diferentes tipos dos comatites seriam explicados por meio da formação desses comatitos, desses magmas comatíticos, de diferentes pontos dessas plumas mantélicas. E diferentes partes, né? É isso que eu quero dizer. Tem uma ilustração aí que explica melhor isso que eu quis dizer. Aqueles comatitos que possuem um teor de óxido de magnésio entre 26% e 32%, que são comatitos que a gente pode classificar como comatitos ricos em magnésio, eles, teoricamente, acredita-se, né, que eles sejam derivados da parte da cauda ou de uma parte mais interna da pluma. Aqueles comatitos que têm de 18 a 26 de óxido de magnésio seriam derivados da parte central da cabeça da pluma. Já os basaltos comatíticos, que são aqueles que têm entre 12% e 18%, e os toleíticos, que têm entre 6% e 12%, eles seriam derivados de partes mais periféricas da pluma. Esse último que eu mencionei, os basaltos toleíticos,
eles dominaram, né, nos Greenstone Belt arqueanos. Mas tanto eles como os basaltos cromatíticos seriam de partes mais externas, mais periféricas da pluma, por terem o menor teor de magnésio. A origem desses magmas cromatíticos, ela tem sido interpretada como um produto de alta taxa de fusão parcial em grandes profundidades. Seria explicado também por uma condição de súbita descompressão. Isso, os trabalhos eles se referem ao contexto de pluma ainda, de pluma mantélica. Seria uma alta taxa de fusão parcial em grandes profundidades e em condições de súbita descompressão. Essas condições teriam dominado no período do Arqueano, né? Porque nesse período a espessura da crosta era fina, né? A crosta primitiva, e ela permitia que a ascensão desse magma acontecesse com frequência e com facilidade, né? Direto do manto até a superfície. Isso aí justificaria, né, a maior abundância dessas rochas nos ambientes, nos terrenos arqueanos. Assim, os cromatídeos são comuns, né, como eu falei, nas associações arqueanas, e são menos comuns no Proterozoico e bem raros no Fanerozoico. A diminuição reflete, né, provavelmente uma diminuição do gradiente geotérmico ao longo do tempo geológico. E um espessamento maior, né, da crosta também. Aí as imagens mostram, né? Essa é uma imagem que mostra uma textura spinifex no cromatito, e a imagem de baixo é um gráfico sobre as temperaturas terrestres no Arqueano. Bom, sobre a contaminação, né, desse magma cromatítico por rochas cristais. Os cromatitos mais jovens, né, de assembleias mais jovens, eles podem ser enriquecidos em elementos litófilos altamente incompatíveis. E isso sugere, né, uma contaminação por rochas cristais. Tem duas nomenclaturas que são usadas em um dos artigos que a gente usou como base, que é AUK e ADK, que se referem a cromatitos enriquecidos em alumínio, o AUK, e os depletados em alumínio, que é o ADK. Como eu disse, né, a presença dos elementos incompatíveis sugere uma contaminação por rochas cristais ou sedimentos derivados, né, dessas rochas também. Esses cromatitos que apresentam essa contaminação, eles normalmente são enriquecidos em elementos como tório, urânio e lantânio, são mais enriquecidos nesses elementos, e um tanto menos enriquecidos os elementos como nióbio, tântalo e titânio, que são elementos incompatíveis, mas os três primeiros normalmente estão mais presentes. Os cromatitos são mais enriquecidos neles, os cromatitos contaminados, digamos assim, pelas rochas cristais. São mais enriquecidos em tório, urânio e lantânio do que em nióbio, tântalo e titânio. Vou falar agora sobre a morfologia, né, desses derrames. E o Pike e outros, né, foram um dos primeiros a fazer essa descrição dos perfis de acamamento, né, dos derrames. Então, à direita aí é um perfil de várias camadas, né, de rochas cromatíticas, né, de um derrame. E, de modo geral, né, a textura spinifex, né, ela está associada às porções mais superiores do derrame.
enquanto que as porções basais, né, apresentam uma textura cumulática, certo? Ele fez uma subdivisão, né, como vocês podem ver aí, A1 como uma crosta afanítica, né, e A2 uma textura spinifex randômica, né, e 3 também uma textura spinifex que vocês podem ver, elas ficam paralelas, né, os cristais subparalelos. E já no nível B, né, na zona B, seriam a zona cumulática, certo? Processo de decantação dos cristais de olivina. Esse acamamento aí, ele foi reproduzido em alguns estudos experimentais, né, como o do Zieg e o Lofgren, e eles propõem que a camada B, né, essa zona B, representa os cristais, né, de olivinas decantados durante a erupção, a fase inicial. E a partir de novos pulsos magmáticos, né, novos fluxos, você foi formando a camada, a zona A, certo? Que é resultado do super resfriamento líquido, certo? Do líquido comatiítico. E claro que nem todos os derrames vai ter esse perfil aqui exatamente igual. Algumas camadas podem mudar, certo? A morfologia. Porém, na maioria, você vai ter essa distinção, né? De uma zona A spinifex e uma zona B cumulática. Agora, A1, A2, A3, tudo igual em todos? Não, né? E o modelo aqui, a arquitetura do derrame, certo? Como vocês podem ver aqui, a escala em cima, eles alcançam aí distâncias aí quilométricas, né? Uma vez que, como o Danuzzi mostrou, as propriedades físicas são magmas aí com uma viscosidade mais baixa do que de basaltos, né? Então, eles têm capacidade de chegar a longas distâncias. Aí, isso é um questionamento, né? Então, por que esse perfil acamadado aí tão espesso, né? Com várias camadas? Os autores implicam isso como ou a lava foi represada por alguma espécie de uma trepe topográfica, certo? Que acumulou e aí formou essas camadas. Ou então altas taxas de erupção, né? Vários fluxos a vários momentos, né? Formando esses acamamentos. Então, é como se fosse derrames em lençóis. Ele definiu algumas faces, né? Nos derrames. Derrames em forma de lençóis, né? Represados, como eu falei, e derrames compostos também. E como o Danuzzi falou, né, da contaminação, esses fluxos eles são muito turbulentos, né? Porque são magmas bastante com baixa viscosidade. Então, a temperatura muito alta, com 1.600 graus. Dos basaltos hoje são 1.150, 1.200. Então, a possibilidade de erosão termal, de contaminar, né, as rochas adjacentes, é possível. Pode passar, Danúcio. Então, sobre os aspectos geoquímicos, Perdão. O Danúcio falou falou aí sobre usar o Q e ADQ, certo? Então, teve uma nova classificação dos comatiitos, certo? Agora eles classificaram com base na geoquímica. E foi possível distinguir 3 tipos de comatiito, né? Com base na geoquímica. Levando em considerações a razão de alumínio e titânio, né? Mas enfim, eu vou falar isso mais à frente. Por enquanto, como eu já falei, são magmas ricos em magnésio. Então, esses magmas vão ter altas concentrações de níquel, cromo e outros elementos compatíveis, né? Enquanto que as concentrações de alumínio, silício, titânio, zircônio e elementos incompatíveis nessas rochas são relativamente baixas. Então, as olivinas, o níquel ele pode substituir facilmente, né, entrar na estrutura da olivina. Assim como nos piroxênios, né, o cromo também entrando. E
essa rocha também ser rica em óxidos, né? E também em sulfetos, né? Levando aí mais para a parte econômica, certo? São rochas aí que possuem um potencial econômico em níquel, metais pesados, né? Elementos do grupo da platina, por serem elementos calcófilos, né? E ter muitos metais compatíveis, né? Como níquel, cromo, então tem esse potencial econômico. Pode passar. Então, o que eu estava falando era isso. Os foram classificados em 3 tipos, certo? Com base na geoquímica, levando em consideração os teores de alumínio, de óxido de titânio, cálcio, certo? E razões de elementos de terra raras leve e pesado. Nesse caso, gadolina e térbio, certo? Então, os comatitos empobrecidos em alumínios, né, ou tipo Berberton, apresentam baixa razão alumínio-titânio, certo? Entre 10 e 15. E a razão cálcio-alumínio entre 2 e 2,5. E são pobres em elementos de terra raras. Pera. Pobres em pesados, certo? São pobres em elementos de terra raros pesados, perdão. E também existe os que não têm empobrecimento em alumínio, né? Que, como vocês podem ver nesse diagrama abaixo aí, eles vão ter uma geoquímica semelhante com o manto primitivo, né? Essa condição condrítica. Então, eles vão ter essa razão alumínio-titânio em torno de 20, né? E elementos terrários em curvas normalizadas, certo? E também, mais recentemente, eles descobriram geoquimicamente o tipo górgona, né? Que tem valores mais altos de alumínio. As implicações petrogenéticas para isso, eles mencionam, né, que são rochas produzidas em altas profundidades, certo? Que no caso do primeiro tipo, depletado em alumínio, eles falam que o manto teria, durante a fusão, teria uma fase residual que seria a granada, certo? Já que é um mineral que suporta grandes pressões. Então, a presença de granada nesse manto, né, você reteve o alumínio da granada, ela não soltou, e você também ficou com os elementos de terra raros pesados, e soltou apenas os leves. Então, eles dão essa implicação para essa gênese, né? Já os sem empobrecimento em alumínio, ele é o contrário, né? Eles falam de uma fusão, eles falam de um maior grau de fusão em relação ao empobrecido em alumínio, certo? Só que em pressões mais baixas, certo? Em condições de pressão mais baixas. Enquanto que o empobrecido em alumínio é em pressões mais altas, certo? Cerca de 8 a 13 kBA. 8 a 13 gigapascal, perdão. E essa é a tendência que eles falam, né? Quanto maior a taxa de fusão, mais é a tendência do alumínio ir para o líquido, certo? Pode passar. Então, aqui algum diagrama aí elemental, né? Demonstrando, né, à esquerda os empobrecidos em alumínio, que seriam ricos, mas incompatíveis por conta da granada, certo? E à direita o tipo sem empobrecimento em alumínio, que seria o tipo muro, que aí ele seria mais ricos em elementos terra raras pesados, indicando um maior grau de fusão parcial. E eu acho que é isso. E interessante, porque o alumínio, né, não tem elementos litófilos, né? Como eu falei anteriormente,
essas rochas elas foram muito intemperizadas, metamorfizadas. Então, os elementos litófilos, os lílies, né, de raio maior, eles têm a facilidade de ir embora. Então, eles estudam somente os elementos imóveis, né, que são o alumínio e os elementos terra raras, certo? Então, foi por conta disso, dessa classificação. Eu acho que é isso. Perguntas? Aí as referências que a gente usou. Perdão, Lucilene. Minha internet tá horrível aqui, mas parabéns, boa apresentação e muito bacana a classificação relacionada ao titânio. O titânio realmente e o alumínio são elementos que a partir deles consegue se caracterizar bem o tipo de comatite. Parabéns. Obrigado, professor. E as terras raras também. Obrigado, pessoal, pela atenção. Se tiver perguntas, pode ligar o microfone, então deixa aí no chat. Bom, pessoal, queria agradecer, né, primeiramente ao Samuel Danuzzi pela apresentação, que foi excelente, principalmente na questão das figuras de texturas, também a parte da geoquímica, e agradecer ao pessoal que também pôde estar presente aqui, assistindo a apresentação deles. E uma questão interessante que tem na apresentação de vocês é como a gente consegue correlacionar a geoquímica das rochas com a questão da evolução do nosso planeta, né? Porque, como vocês citaram, tem uma tendência dos comatites, no caso deles irem desde fortemente magnesianos até esses teores de magnésio diminuírem e aumentarem os teores de elementos incompatíveis, indicando basicamente a questão do aumento da espessura da nossa crosta, né? Influenciando na contaminação desse magma. Então, bastante interessante a apresentação de vocês. Alguém tem mais alguma questão, dúvida? Ou até algum ponto que queira levantar? E isso também pode se lembrar os Greenstone Belts do Rio Itapecuru, na Bahia, né? Que é uma dos grandes depósitos de ouro lá da Bahia, está relacionado a esses Greenstone Belts que tem lá os comatites também. Bom, já que ninguém tem mais nenhuma dúvida, então a gente vai encerrar a apresentação por aqui. Novamente gostaria de agradecer a todos, principalmente o Danuzzi e o Samuel, pela disponibilidade para a apresentação, e boa tarde. Valeu, gente. Bom final de semana. Valeu, pessoal. Obrigado. Bom final de semana.